Olá, paz seja contigo, passando aqui para deixar os capítulos de hoje, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele prospere os nossos caminhos, permitindo que a palavra dEle faça diferença na nossa história. Lembrando que isso depende muito da gente também, né? Então vamos lá, Salmo 3. Parece que o salmista começa falando de inimigos, né? Olha, eu estou com inimigos, muitos dizem que o Senhor não vai livrar, tem gente que diz Deus nunca o livrará, né? Mas aí ele fala no 3, mas tu, Senhor, é o escudo ao meu redor, és a minha glória e o Senhor mantém a minha cabeça erguida. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre a mania do pessoal andar o tempo todo olhando para o celular, de cabeça para baixo, o peso da cabeça, o desnível que pode dar na coluna, mas isso é real, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, né? A gente realmente tem uma tendência, às vezes, a ficar encurvado, mas o salmista dizendo, é o Senhor que me mantém de pé. E aí no 5 ele diz, eu vou me deitar e vou dormir. Eu vou acordar em segurança, pois o Senhor é quem me guarda. Aí vem uma sequência, não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados, né? Então ele está dizendo, olha, a minha dependência está no Senhor. A minha dependência está no Senhor. Então por isso eu vou me deitar e vou descansar. Então eu vou deitar e vou dormir. E hoje eu libero uma palavra profética. Você que tem dificuldade de dormir, eu ministro a bênção do sono profundo, deitar, chegar no sono REM, descansar durante o sono REM. Ele é necessário para memorização, para absorção de novo conhecimento. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e Ele permita que o seu sono seja tranquilo. Amém? Tome posse dessa verdade. Se você tem dificuldade de dormir, pegue Salmo capítulo 3 e leia o versículo 5 antes de dormir e não fique pensando em problema. A gente tem o costume de dizer que de noite não é hora de pensar em problema. A noite é hora de repousar, de descansar e de relaxar. Deixa o problema para amanhã de manhã, tá? Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos, porque de ti vem o livramento. Então, porque é o Senhor que abençoa o seu povo. Tá? Então, o capítulo 3 é bem tranquilo, é uma profecia, é uma tomada de posse, tá? E aí vamos então para Provérbios capítulo 20. Aqui a gente já tem um pouco mais, né? Ele fala que o vinho, Provérbios 20, o vinho produz zombadores e o álcool leva a brigas. Problema de quem é dominado por eles. Tem gente que usa esses versículos para dizer, mas a Bíblia diz que só não pode embriagar. Mas a Bíblia diz que a gente é rei e sacerdote. Ele diz que o rei não beba. Né? Não beba, não. O rei não é dado a bebida, o rei não é dado por quê? Porque no nosso normal a gente às vezes não tem um domínio próprio. Imagina com álcool no sangue, tá bom? Versículo 3, evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em ficar brigando. Então, quando alguém te chamar para briga, minha mãe sempre falava, quando dois não quer, um não briga. Então, quando alguém te incitar para briga, se afaste, seja sábio, né? Não convém, tá bom? Versículo 6, muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente de confiança? Interessante que a gente tem vivido num tempo onde até dentro da igreja as pessoas pararam de confiar nas pessoas. E de verdade, as pessoas têm erros e cometem falhas, cometem erros e têm falhas como eu e você, né? E a gente é ou não é de confiança. Então não significa porque alguém não acertou conosco, que esse alguém não é confiável. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai saber. Sabe? E viver sozinho, lembra? Insurge-se contra a verdadeira sabedoria, aquele que se isola, tá bom? Versículo 10, isso aqui é muito interessante, porque Deus fala, tem 2 pesos e 2 medidas, e toda espécie de desonestidade é detestável ao Senhor. Deus não gosta que você meça uma pessoa com uma medida, meça outra com outra, ou que vá pesar na balança mesmo, para uma pessoa usando um tal, como que eu vou falar, referência e usar com outro. Isso é abominável ao Senhor. Deus não se agrada, tá bom? Versículo 11 é algo muito interessante que a gente usa na psicologia. Até a criança mostra quem é por sua conduta. Imagina o adulto, né? Eles vão mostrar se são
se tem coração puro, se estão puros diante daquela decisão e se são corretos. Versículo 13, se você ama o sono, você vai acabar pobre. É engraçado que antes eu gostava muito de dormir, sabe? E quando a gente dorme mais do que 8 horas por dia, 8 horas e 40 minutos, porque os japoneses falam que fazer aquela cesta depois do almoço, que é 40 minutos, é super importante para aprendizagem e memorização. Então, dormir mais do que isso já começa a gerar preguiça. A gente já conversou sobre isso, né, nos capítulos anteriores, porque leva uma apatia. Então, tome cuidado também com o excesso de sono. Né? Tem gente que fala, não, é porque não tem nada para fazer. Sim, empregue o seu tempo em aprender coisas novas. Versículo 14, tem gente que fala, não vale nada, só para ele ir lá e comprar, mas depois ele se gaba. Isso é feio diante do Senhor. Palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e de rubis. Essa é a nova versão transformadora, né? Mas há ouro e abundância de rubis, mas os lábios de conhecimento são joias muito preciosas. Então, sempre quando a palavra de conhecimento vier, quando alguém com um pouco mais de informação que a gente dê valor, isso é valioso, tá? 17, pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Então, tomar posse de alguma coisa que não é nosso pode ser até saboroso no momento, mas depois é como se tivesse areia na boca, diz assim o Senhor. Versículo 18, com bons conselhos e planos, a gente é bem sucedido, e não saia para uma guerra sem orientações. Ou seja, é importante a gente sempre fazer planos, mas busque conselhos quando estiver diante de uma guerra, de uma decisão que pode ter bastante consequência, né? Agora é interessante 19, o fofoqueiro vive espalhando segredo, sai fora dele. Não ande com fofoqueiro. Não ande. Engraçado que tem gente deturpando a sua imagem porque tá andando com fofoqueiro. Engraçado, um dia desses eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse, fulano é fofoqueiro. E fulano que tá andando com ele é perigoso ficar igual, porque vai ficar só levando, trazendo, porque a gente cria o hábito, né, de ficar parecido. A neurociência diz que até com quem você anda, até as ondas cerebrais ficam parecidas. Tá bom? Com quem, às vezes a gente acha que a gente está andando muito com uma pessoa, mas com quem você mais está andando? Com quem você mais está conversando? Porque eu ando com fulano na hora que eu estou na igreja. Aquele tempo ali, não, será que é mais do que o que você fica nos youtubers e com outras pessoas e com fofoqueiros? Tá bom? Vem um versículo assim chave, quem insulta o pai e mãe terá sua luz apagada. Na mais absoluta escuridão, ou seja, quando precisar de ajuda, vai estar sozinho, vai estar no escuro. Honre seu pai e sua mãe, tá bom? A herança obtida antes da hora vai acabar sendo ruim no final. Versículo 25, é uma armadilha prometer algo a Deus que você ainda não sabe se vai conseguir fazer. O rei sábio vai tratar os perversos. O rei tolo deixa os perversos impunes, né? A luz do Senhor penetra no espírito humano. É aqui um dos versículos que dá base para aquela questão da paz. É a paz que vai dizer ao nosso espírito se Deus está aprovando ou não está aprovando, tá bom? Versículo 29, a glória dos jovens está em sua força, mas a beleza dos idosos no cabelo branco, ou seja, na sua experiência, né? O cabelo branco foi saindo agora esqueci o nome da vitamina, mas ele se gastou, e é aquilo que é bonito nele, é tudo que ele carrega, toda a história que ele carrega. E versículo 30, os vergões das feridas são para purificar a gente das nossas maldades, como também as pancadas penetram até o mais íntimo do ventre. Então, quando você estiver sofrendo, não reclame. É a oportunidade de você crescer, de você ficar melhor, tá bom? Beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe.